Infelizmente, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro e a mídia esportiva vem repercutindo muito essa derrota do Flamengo e também repercutiu a estreia dos reforços de peso do Flamengo, colocou em campo mesmo assim, não foi suficiente. Mas vamos ver, vamos analisar junto esse forte da mídia esportiva que está muito bacana. Mas eu te peço antes de tudo, se você gosta de acompanhar notícias do Flamengo, informações do Flamengo diárias, então se inscreve aqui no canal para você não perder nada do Mengão, porque aqui eu trago informações do Flamengo todo dia. Também se inscreva no canal, taca o dedo no like para ajudar o trabalho. Crédito do vídeo tá aqui na descrição e bora ver essa repercussão dessa partida do Flamengo. Limite para dizer que pode fazer isso de novo ou que não pode fazer na próxima semana. Essa é até a minha pergunta. Essa estratégia, olhando para a semana que vem, Atlético jogando em casa, mais um Flamengo, como já lembrou aqui o Jean, né? Com esses caras que entraram hoje já dando uma sinalização e até de esperança para o torcedor. Provavelmente, talvez com a Arrascaeta, com o Jorginho. Dá para pensar nessa mesma estratégia ou vai ter que fazer diferente? Vai fazer a mesma estratégia. E aí, quando eu falo em estratégia, não necessariamente é a formatação de hoje. Sim. Porque a estratégia de hoje foi parecida com a estratégia de domingo, só que ele desmontou uma linha de 5 que ele tinha ali atrás e colocou mais um jogador no meio de campo, próximo dos atacantes. Isso deu um volume para a saída de jogo que o Atlético não teve no domingo. O Atlético conseguiu hoje ser mais agressivo quando tinha posse de bola, criar jogadas melhores do que criou no domingo e conseguiu também bloquear a sua defesa dos ataques do Flamengo, como já tinha feito no domingo. Porque a gente olha para o jogo de domingo e fala, o Flamengo ganhou com uma bola parada. Porque por baixo ele não conseguiu construir. A melhor chance de gol, inclusive, foi a do Rony. Da mesma forma que não conseguiu construir hoje. O jogo, né, esses dois jogos, né, o futebol em geral, tem duas situações diferentes. Uma coisa é o que acontece ao longo dos 90 minutos, plano tático, estratégias. Outra coisa é o momento decisivo. Sim. Então o Flamengo conseguiu, domingo, um momento decisivo numa bola parada, e é mérito. A gente cansa de elogiar, porque está trabalhada essa bola parada, então encaixou, conseguiu uma falta, bateu bem a falta, estruturou a jogada, fez o gol. Perfeito, vale o gol, só que por baixo estava com dificuldade. Hoje, do outro lado, teve um momento decisivo. Esse momento decisivo foi uma pressão alta na saída de jogo do Flamengo, que funcionou pontualmente, como foi pontual o gol do Flamengo no domingo. Foram dois jogos de muita disputa, claro, o Flamengo com mais posse de bola, dentro da estratégia dele, o Atlético esperando um pouco mais, hoje com um pouco mais de força para sair, só que o que resolve o jogo, muitas vezes, não é a estratégia toda, é um momento decisivo. E hoje, o momento decisivo foi do Atlético, que conseguiu segurar bem. E a gente tem falado aqui, vou voltar, que eu sempre toco nesse assunto, a importância da marcação dos atacantes. Sim. O Rony foi decisivo no gol. Sim. Quem fez o gol foi o Coelho, que estava muito ligado na jogada, Sim. percebeu o passe errado, se antecipou, roubou a bola e fez o gol. Mas esse passe só foi errado porque o Rony estava correndo atrás de todo mundo. Você vê que o goleiro sai com a bola, o Rony já vem. Vai em cima do Léo Ortiz. O Léo Ortiz recua para o goleiro, ele vai em cima do goleiro. Aí o Rossi toca para o Léo Pereira, ele vai em cima do Léo Pereira. Isso é uma característica dele. Só lembrar do lance, desculpa interromper, Eugênio, para completar, da semana passada que ele perde o gol. Pressionando também. Pressionando, ele é um dos jogadores que mais pressiona, que não existe na frente. Olha só, como ele vai em cima de todo mundo, ó. Pressiona o Léo Ortiz, vai recuar no Rossi, ele vai em cima do Rossi. Toca no Léo Pereira, ele fica maluco ali. Só que isso dificulta a saída do jogo do Flamengo. Então ele é decisivo. O gol é do Coelho, que também faz essa pressão. Claro, outros jogadores estão posicionados ali um pouco mais atrás, como o Hulk, para bloquear as linhas de passe. Só que não fosse o esforço do Rony, o gol não teria saído. Então, a importância fundamental desse papel sem a bola dos atacantes. Encaixadinho. Você pega, olha os encaixes. Né? Todo mundo marcado. Dos jogadores estavam na saída, tanto que o Coelho estava preocupado com a saída do lado direito. Sim. E o Rony estava dando conta de 3. E tinha o goleiro e os 2 zagueiros. Essa é a questão que eu tenho que destacar. Como o Rony pressionou 3 jogadores, por que o time usa o goleiro para sair jogando? Porque ele ganha um 11º jogador contra um time que marca com 10. Sim. E aí, teoricamente, você sempre tem alguém para dar o passe. Nesse caso, o Rony estava pressionando 3 jogadores. Ou seja, aconteceu o contrário. Sobraram os jogadores do Atlético para que tenha 1 em 1 no encaixe perfeito, né? Inclusive um na sobra, que a câmera não pega lá atrás, se o time estiver bem posicionado, para o Flamengo fazer a saída de jogo. Ou seja, tem muito a ver com o estilo, a característica do Rony. O jogador pode aprender a fazer isso. O maior exemplo no futebol mundial dos últimos tempos é o Dembélé. O Dembélé chegou a ser colocado fora da equipe, retirado da equipe pelo Luiz Henrique, pela falta de empenho dele nessa situação. E que o treinador não abre mão. O Dembélé mudou o pensamento dele, ele parece um demônio marcando. O Mundial de Clubes mostrou isso. Né? O cara alucinado marcando. Cara, foram 2 chances de gol contra o Flamengo, para um time que talvez tenha algumas dificuldades contra o Flamengo. Uma gerada no domingo, com o Rony, que quem tirou foi o Varela, né? Em cima da linha. E aqui, gerou o gol, cara. Então veja como isso faz a diferença. Sim. Isso me machuca bastante quando eu ouço que atacante não tem que participar. Cara, a diferença entre um que tá parado e o que fez o Rony. Que fez o gol. Jean queria falar, fala, Jean.
Não, acho que assim, o que o Eugênio falou é muito bom para quem ironiza quando se destaca a importância do atacante jogar sem bola. Porque o jogar sem bola, às vezes, não é apenas marcar para impedir que o adversário crie, que o adversário ataque, que o adversário chegue. Hoje foi o lance sem bola do Rony que acabou forçando o gol do Atlético. Então eu acho que é importante, sim, isso tem um valor, e por isso mesmo, eu acho que quando o Dudu sai do time do Atlético, ele sai no momento em que todo mundo achava que ele seria titular, que foi no jogo contra o Palmeiras, e ele acaba não jogando e não ficando nem à disposição por conta da suspensão. E ali entra o Igor Gomes no time. Acho que não faria sentido jogar contra o Palmeiras no Allianz com o Dudu, como não fazia sentido jogar contra o Flamengo no Maracanã com o Dudu, Rony e Hulk. O Hulk você não tira de jeito nenhum por tudo que ele oferece, por tudo que ele entrega ofensivamente, ainda que não tenha condição mais de fazer o trabalho que o Rony faz. E o Rony faz esse trabalho que o Dudu não consegue fazer, ainda que tecnicamente esteja, obviamente, muito abaixo do potencial do Dudu. Então, acho que, no fim das contas, hoje foi uma escolha do Cuca, né? A escalação do Coelho, o Dudu no banco, a presença do Igor Gomes mais uma vez como titular, e acho que ele foi premiado por uma escolha correta, ainda que, e aí eu repito, eu não vou mudar. Eu acho que os jogos de domingo e o jogo de hoje foram jogos muito parecidos. Sim. E como eu falei na abertura, definidos por detalhes. Um detalhe que tem definido muito o jogo a favor do Flamengo, e como disse o Eugênio também, mérito do Flamengo, porque não é à toa que o Flamengo faz tanto gol de bola parada, né? Ali no segundo tempo, quando o bicho está pegando, é trabalhado isso, e o Flamengo consegue fazer os seus gols de bola parada e resolver os jogos assim. E hoje foi definido também num detalhe. Mas foi realmente uma estreia impressionante aí o que ele fez no jogo de hoje, e acho que a tal da fila, de fato, como disse o Calçade, não existe, e para ele ser titular é uma questão física, única, exclusivamente, né? Nos principais jogos. A hora que ele puder jogar 90 minutos, a tendência é que ele seja titular. Aí já coloca ele no final de semana? Dá mais minutagem pelo Brasileiro, ou Birner? E aí já aproveita também na volta contra o Galo, mesmo que não dê para jogar os 90? Começa com ele, deixa ele para o segundo tempo? Então, eu acho que é uma decisão um pouquinho difícil. Primeiro porque o jogador não vai estar bem fisicamente para... Não está atuar, então você tem que escolher se você quer ele no final do jogo para mudar o jogo ou se você quer ele no início. Olhando a capacidade do adversário que o Flamengo vai enfrentar, você pode ganhar sem ele. Então eu comecei a deixar ele fora no começo. Ele entra zeradinho no segundo tempo se precisar. Que ainda talvez tem, até para ganhar um pouco de... Aí eu acho que vai depender muito do que o Felipe conversar com quem ajuda na preparação física, com quem cuida disso, para saber quanto ele tem que jogar. Porque tem uma outra coisa. Pro Flamengo, de verdade, no ano, olhando o ano inteiro, não só essa semana, o jogo do final de semana é mais importante que o jogo contra o Atlético, porque a Copa do Brasil é o terceiro torneio em importância para o Flamengo. O Flamengo não é um clube que precisa de dinheiro da Copa do Brasil, obviamente é muito bem-vindo, mas não precisa desse dinheiro. O Flamengo vai fechar provavelmente com superávit, o Flamengo faturou 1.300 no último ano, então o Flamengo vai continuar tendo faturamento bilionário. E, quando a gente fala de tamanho de torneio, a Libertadores e o Brasileiro são bem mais importantes que a Copa do Brasil. Fora que o Flamengo não tem disputado o título do Campeonato Brasileiro desde quando ganhou, né? Eu só queria destacar isso que o Birner está trazendo, que acho que é um ponto muito importante. A decisão de hoje do Felipe Luiz, se comparado inclusive com o time que jogou contra o Atlético no Campeonato Brasileiro, é a prova cabal de que a prioridade é como tem que ser no caso do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que quando você tem um elenco como o que o Flamengo montou, né? Inclusive com esses reforços todos que estão chegando. Já era o melhor elenco do futebol brasileiro. Agora chegam reforços de altíssimo nível. Se você levar o Campeonato Brasileiro como prioridade de fato, e priorizar, evidentemente, você só pode fazer em relação à Copa do Brasil e não em relação à Libertadores, porque aí não dá para dizer, a hora que começa o mata-mata da Libertadores, você fala, ah não, agora eu vou poupar na Libertadores para jogar o Brasileiro. Isso você não pode fazer. Mas na Copa do Brasil você pode, e em casos como o do Flamengo, você deve fazer. Mas ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem porque é aquela coisa, é mata-mata, aí tem muito torcedor que vai ficar pé da vida se você fizer isso, você abre mão de muito dinheiro se você for eliminado, como disse o Birner. Mas assim, no caso do Flamengo, é o time que a gente pode dizer que com esse elenco reforçado, levando o campeonato completamente a sério, tratando o brasileiro como prioridade, ele se torna um grande favorito para a conquista do título por pontos corridos. Então acho que o Felipe Luiz está certíssimo em deixar hoje o Jorginho e o Arrascaeta no banco e tendo feito os dois jogarem na partida contra o mesmo Atlético no campeonato, e o Bruno Henrique também, no Campeonato Brasileiro. Está certíssimo. Tem que ser assim. A gente não tem essa cultura aqui, mas acho que o Felipe Luiz, ou a direção do Flamengo agora, tiveram a coragem de tomar a decisão que tem que ser tomada quando você tem o melhor elenco. Acho que o melhor elenco ele sempre tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e dizer... o maior campeonato. É isso. E se eu jogar isso aqui a sério, a Vera, com o meu elenco, eu vou levar. E acho que é o que o Flamengo agora aparentemente vai fazer. Isso eu quero fazer...
Infelizmente, a nação rubro-negra, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, uma falha bizarra da zaga de Léo Pereira, tentou dar de primeira e o Coelho roubou a bola e acabou fazendo o gol do Atlético Mineiro contra o Flamengo. O Flamengo saiu derrotado no Maracanã. Teve a estreia de 3 dos 4 reforços do Flamengo. O único que não estreou ainda foi Carrascal, que ainda não foi apresentado. Mas Saul, Emerson Royal e também Samuel Lino estiveram em campo. Esse último, Samuel Lino, com muito destaque. Entrou na ponta esquerda e fez um verdadeiro salseiro na zaga do Atlético Mineiro. Colocaram uma marcação nele, Gabriel Menino. Depois colocaram o Lianco em cima dele. Voltou o Gabriel Menino, depois colocaram um outro jogador em cima dele e ele rabiscou todo mundo. Chegou até a fazer o gol de empate do Flamengo, mas estava impedido, estava um pouco à frente do zagueiro. O Flamengo cresceu muito, amassou o Atlético Mineiro, mas acabou saindo derrotado no Maracanã. Agora vai ter que jogar na Arena MRV na próxima semana, com a responsabilidade de ganhar de pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. O que você achou dos reforços do Flamengo? Samuel Lino, na minha opinião, foi muito ali, a estreia dele foi excelente, demonstrou o talento, demonstrou realmente a que veio. Também a maior contratação do Flamengo na história, mais cara, então tem que demonstrar dentro de campo mesmo que valeu a pena. Saul também mostrou muita qualidade com os passes ali, com classe dele, deixando até um passe de Wallace dentro da área, nas costas da zaga, um passe muito bacana. O único que eu acho que ficou devendo um pouco para mim foi o Emerson Royal, apesar de também ter quase feito um gol, ter chutado uma bola no travessão ali, com a presença diária. Então o que você achou dos reforços? Na minha opinião, perder essa partida foi uma fatalidade, o Flamengo tinha totais condições de vencer, mas acabou tendo uma desatenção na zaga. Vamos forte para o segundo jogo, e eu sei que o Flamengo tem total capacidade de virar esse jogo para cima do Atlético Mineiro lá em Minas e passarmos para a próxima fase. Mas a sua opinião, claro que é muito importante, já vai se inscrever no canal aqui FB do Fla, que eu trago informações de notícias do Flamengo hoje, notícias do Flamengo amanhã, as últimas notícias do Flamengo a todo instante para vocês aqui. Tamo junto, saudações rubro-negras.